Viver em outro mundo. Capítulo 41. Juramento. Os escravos não eram estúpidos. Quase todas essas pessoas sabiam cozinhar. Anteriormente, os proprietários de escravos escolhiam casualmente duas pessoas para fazer comida para o resto dos escravos. Então eles não eram novos para cozinhar. Além disso, fazer este arroz foi muito simples. Os escravos logo pegaram outro pote de arroz e o cobriram com a bacia de cobre que Zau lhes dera como tampa. Mas os escravos não sabiam fazer sopa. Os proprietários de escravos só lhes permitiam comer algo como farelo de arroz e até arroz mofado. Justamente por isso, todos os dias no continente havia muitos escravos que morriam. Mas para os proprietários de escravos, eles não se importariam com essas mortes, porque eles poderiam simplesmente sair e comprar mais escravos. Agora os escravos olhavam atordoados para os vegetais e o óleo. Daisy certamente compreendia seus sentimentos, mas como também era plebeia, conhecia alguns pratos simples. Daisy foi até o pote vazio que Zau havia trazido e despejou o óleo nele. Este óleo veio de uma fruta de cor amarelada que tinha um teor de óleo muito alto. Cresce em muitos lugares do continente, então era muito barato. Uma vez que o óleo estava quente, Daisy então colocou os vegetais e simplesmente os refogou. Finalmente, ela adicionou um pouco de água e jogou um pouco de sal. Depois que a água ferveu, a sopa estava pronta. Esta era a maneira mais simples de fazer sopa. Quase não havia detalhes técnicos ou temperos, apenas um pouco de sal grosso. No continente, o sal não era barato. Os nobres geralmente usavam sal muito refinado, como o sal da terra. Mas os escravos só conseguiam sal grosso, que era barato e com muitas impurezas. Mesmo assim, se o dono de escravos desse um pouco de sal aos escravos a cada 3 dias, então esse dono seria considerado muito generoso. Mas, em geral, os escravos só recebem sal uma vez por semana, e o número de proprietários de escravos que lhes davam tanto não era muito. Vendo Daisy trabalhando na sopa simples, Zau suspirou. Mega estava de pé ao lado dele. Mestre, há algum problema? Deveríamos ter dado menos sal aos escravos. Zau deu a Mega um olhar perplexo. Com este tipo de panela grande, por que haveria tão pouco sal? Eu estava pensando quanto nosso clã Buda era tão fraco que só podíamos dar-lhes comida simples para comer. Depois de termos dinheiro, devemos deixá-los comer carne. No momento em que ele terminou de falar, ele sentiu os olhos de todos olhando para ele. Ele estava confuso, então sussurrou para Meg: eu disse algo errado. Meg olhou para Zau. Embora o clã Buda tivesse escravos, antes de serem exilados pelo Império, Adão nunca havia entrado em contato com os escravos. Naturalmente, ele não sabia que tipo de vida eles viviam. Então ela sussurrou para ele explicar sobre as condições de vida dos escravos. Zhao estava ouvindo como um recém-nascido aprendendo sobre este mundo. Suas ideias sobre como essas pessoas viviam eram tão distantes das de Mary. Era como algo dos velhos tempos, como na ópera Garota de Cabelos Brancos. Era difícil ressoar porque ele não tinha o mesmo tipo de experiências. Como ele poderia entender isso quando ele não tinha nenhuma experiência pessoal para comparar? Todos esperaram até que Mei terminasse de explicar. Zhao então se virou e olhou para os escravos, seus olhos cheios de simpatia. Ele suspirou e disse: tenho certeza, eu farei o que for preciso. Mais cedo ou mais tarde, eu vou deixar você comer carne todos os dias. Isso eu juro pelo nome do clã Buda. Zhao era uma boa pessoa. Mesmo que, em sua vida passada, ele fosse uma pessoa tímida que não tivesse muitas habilidades interpessoais, isso não significava que ele estava doente. Ele era apenas um otaku que não conseguia entender a escuridão do mundo, então ele escolheu se desligar. Ele era esse tipo de pessoa. Mas no continente Arca, o status de Zhao mudou. Ele agora era um nobre com seu próprio território. Ele tinha uma centena de escravos cujas vidas ele era responsável. Suas palavras e ações decidiriam a vida e a morte dessas pessoas. Tudo isso deu a Zhao um senso de responsabilidade. Ele acreditava que era seu dever dar a todos uma vida melhor, então ele estava empenhado em desenvolver seu território. Os escravos, excitados, caíram de joelhos. Como um mar, todos se curvaram como um. O mestre nos recompensa. Embora eles não tivessem nada para devolver, essa frase foi suficiente para Zhao. Os nobres do continente tinham uma estranha tradição. Eles não juram facilmente. Mesmo em circunstâncias normais, eles nunca usariam seu nome de família para xingar.
porque jurar o colocaria sob juramento diante de Deus e em nome de sua família. Um juramento era uma promessa que você nunca deveria violar. Foi por isso que os escravos acreditaram nas palavras de Esau. Eles acreditavam que, desde que ele fez um juramento sob o nome de sua família, onde ele realizaria esse sonho de comer carne todos os dias. Meg abriu a boca, mas não disse nada. Nos últimos dias ela vinha administrando os escravos, então, para ser honesta, ela era muito solidária com eles. Ela não se opôs às palavras de Esau. Nesse momento, a voz de Meirim veio de longe. Mestre, é hora de comer. Esau se virou e acenou na direção dela. Depois olhou de volta para a multidão. Meg, Daisy, Ann, é hora do jantar. Daisy e Ann queriam ficar aqui comer, mas o olhar de Esau lhes disse que iriam com ele para a cabana, seguidos por Bloqueade e Roqueade. No momento em que entraram na cabana, os escravos ficaram mais relaxados. Embora Esau tivesse sido muito bom para eles, mas para os escravos, Esau era seu mestre, então eles se sentiam desconfortáveis com ele por perto. Dentro da cabana, Meirim já havia feito panquecas e sopa. Esau realmente queria comer arroz, mas um olhar de Meirim lhe disse que não havia esperança. A cabana tinha apenas 4 cadeiras, então Esau tirou mais 3 do celeiro. Agora eles podiam sentar 7 pessoas. Embora a mesa não fosse tão grande quanto a da sala de jantar do castelo, ainda era grande o suficiente para todos eles. Depois que todos se sentaram, Esau pegou algumas facas e garfos e começou a comer a panqueca. Na verdade, ele não queria usar garfo e faca, mas, infelizmente, Meirim não concordou. A panqueca não tinha muito sabor, mas o sabor estava bom. Esau jantou lentamente. Depois que todos terminaram e Meirim limpou as coisas, todos foram para fora. A essa altura, os escravos também haviam terminado de comer. A panela ainda estava lá, mas tinha sido limpa. Os escravos pareciam muito cheios, e havia até um sentado com um olhar espiritual. Esau sabia que depois de jantar, as pessoas ficariam com sono, e esses escravos eram os mesmos. Ele não os fez levantar e permitiu que eles se deitassem no chão. Olhando para o lixo, Esau não queria que o espaço ficasse sujo, mas essas coisas poderiam ser deixadas para depois. Ele então olhou para o céu e, embora estivesse um pouco nebuloso, felizmente ele não viu nenhuma fumaça preta flutuando lá em cima. Apesar de terem acendido uma fogueira, era bom que o espaço não fosse pequeno. Esau então se virou para Meirim e disse: Vovó Meirim, deixe-os descansar. Eles acabaram de jantar, então estão com sono. Deixe-os descansar. Meirim olhou para os escravos e apenas acenou com a cabeça. Bem, então devemos fazer uma pausa também. Esau balançou a cabeça. Vovó Meirim, Meg, Bloqueade, Roqueade, sigam-me até a cabana. Tenho algo para vocês verem. Ele abriu a porta da cabana e entrou. Meirim e todos não sabiam o que Esau queria mostrar a eles, mas o seguiram para dentro. Viver em outro mundo. Capítulo 42. Tente Esau levou os 4 de volta para a cabana. Ele então se sentou na cama e abriu a tela. Uma vez que ele tocou com a mão, a tela se iluminou e os ícones apareceram. Todos ficaram surpresos quando viram a tela. Foi realmente notável. Esau pressionou o ícone da câmera e uma visão tridimensional do castelo apareceu. Havia muitos pontinhos verdes. Pressionar um dos pontos verdes imediatamente mudou a tela para mostrar a praça do castelo. A tela só podia exibir um raio de 100 metros do local onde Esau entrou no espaço e, embora esse alcance não fosse pequeno, ainda estava longe demais para mostrar toda a praça do castelo. A praça que a tela mostrava não era muito grande, apenas mostrava o pátio interno, a parte mais próxima do castelo. Mesmo assim, eles ainda podiam ver claramente uma besta espiritual parecida com uma cobra e um humanoide morto-vivo na tela. Todos estavam prestando atenção na situação na tela e, pelo que podiam ver, não puderam deixar de congelar por um momento. Depois de algum tempo, Meirim disse: Esta é a praça do castelo. Esau assentiu. Sim, este é o quadrado. Parece que as bestas espirituais ainda não se foram, então não podemos sair. Mesmo depois de ouvir isso, Meirim ficou animada. Mas isso é uma coisa boa. Com isso, mestre, você pode estar seguro. Você não precisa ter medo do inimigo. Esau deu um sorriso irônico. Não importava o que acontecesse, os primeiros pensamentos de Meirim eram sempre as questões relativas à sua segurança.
Zal devolveu a tela ao mapa tridimensional e apontou para os pontos verdes para Meirin ver. Esses pontos verdes representam bestas espirituais. Parece que a densidade de bestas espirituais é muito menor do que da última vez que verifiquei. Algumas bestas espirituais já podem ter saído. Ele então mudou a imagem para a sala de estar. Foi uma bagunça. Tudo foi destruído. Zal então percorreu todas as salas principais do castelo dentro de seu alcance, e quase todas foram destruídas pelas bestas espirituais mortas-vivas. Meirin fez uma careta que não era muito legal. Quando chegaram ao castelo, não havia nada, mas desde então eles o encheram de utensílios domésticos. Agora tudo tinha sido destruído. Depois de olhar por um raio de 100 metros, Zal devolveu a tela ao mapa tridimensional, então se virou para Meirin e disse: Vovó Meirin, a situação lá fora é terrível. Alguns dias. Agora tudo o que você pode fazer é ensinar a todos a ler e escrever. Meirin assentiu. Mestre, não precisa se preocupar, eu sei como fazer isso. Zal então disse: enquanto isso, vou arrumar meu celeiro. Trouxe muitas sementes do depósito do castelo e quero tentar cultivá-las neste espaço. Meirin congelou, então ela balançou a cabeça. Mestre, esses tipos de sementes não são nada. São apenas sementes comuns. Seu rendimento não é tão alto quanto o milho e eles não cultivam nenhum vegetal mágico. Nós só os trouxemos aqui para o deserto negro porque pensamos que podíamos cultivá-la na montanha. Então não compramos sementes preciosas, apenas sementes comuns. Eu ainda quero olhar para as sementes de qualquer maneira. Seria um desperdício não examiná-las, disse Zal. Mestre, eu não concordo. Se você vai plantar alguma semente neste espaço, você deve plantar aqueles rabanetes mágicos. Vegetais mágicos são mais vendidos do que vegetais comuns, e agora o clã Buda precisa de dinheiro. Se você quiser, tente plantar essas sementes comuns, então você deve plantá-las na montanha. Esses tipos de sementes inúteis não devem ocupar a terra neste espaço. Vovó Meirin, eu não vou plantar essas sementes ainda. Eu só quero dar uma olhada. Você não sabe disso, mas uma das características desse espaço é que toda vez eu tiro algo que pode ser especial, o espaço vai subir de nível. Quero dizer, este espaço vai ficar mais forte. Da última vez, eu levei o solo preto e a água do lago para este espaço, e isso me deu 2 acres extras de terra. Então, se eu tentar cultivar as sementes, então talvez a área de terra neste espaço possa ficar maior, e então eu seria capaz de cultivar mais coisas. Meirin ficou chocada com as palavras de Zal. Se for assim, então é possível tentar, mestre. Se essas sementes podem ajudar a tornar este espaço mais forte, então isso é bom. Uma vez que isso foi resolvido, Zal continuou: Vovó Meirin, amanhã de manhã, diga a todos para limpar o lixo e empilhar tudo em um só lugar. Então, quando deixarmos este espaço, eu poderia tirar todo o lixo no mesmo processo. Sim, mestre. Eu cuido disso. E vovó Meirin, disse Zal depois de olhar para todos os móveis, se eu organizar um pouco este quarto, acho que posso caber em outra cama. Então você não terá que dormir do lado de fora. Meirin balançou a cabeça. Não, mestre. Descansar do lado de fora está bem. Zal viu que Meirin absolutamente não cederia a esse assunto, mas uma parte dele já sabia que era impossível para Meirin descansar dentro deste quarto. Então ele disse: então, pelo menos, deixe-me pegar algumas camas do celeiro e colocar sim. Vou movê-los para perto da cabana para que você e os outros possam dormir perto. Desta vez, Meirin não fez objeções. Ela sentiu que era bom dormir ao ar livre. Mas não se esqueça que este era um espaço fechado. Estar lotado em torno de uma centena de escravos torna difícil dormir. Zal decidiu que ia pegar um pouco de madeira e fazer 2 quartos separados na lateral da cabana. Embora ele não pudesse fazer um telhado, ele poderia pelo menos fazê-lo para que as pessoas não pudessem olhar para dentro. Vendo que Meirin não tinha objeções, ele saiu da cabana, seguido por todos os outros. Lá fora, os escravos estavam de pé, cheios de espírito. Depois de comer uma refeição, eles ficavam muito sonolentos, mas depois de um período de tempo eles se sentiam melhor. Enquanto chamava os escravos, Zal trouxe um pouco de madeira e disse-lhes para construir 2 salas separadas ao lado da cabana. Cada quarto deveria ter 3 camas. Um era para Meirin, Meg e Daisy, enquanto o outro era para Bloqueade, Roqueade e Anne.
A razão pela qual Zhao deixou Dazian ficarem com os outros foi, na verdade, para mostrar que eles eram diferentes dos escravos. Embora Dazian tivessem se tornado plebeias e servas do clã Buda, elas ainda interagiam com os escravos. Ele queria que eles dissessem aos escravos o que uma mudança de status poderia fazer. Fosse o jantar ou seus arranjos para dormir, ele tinha que mostrar suas diferenças para empurrar os escravos para o objetivo de tentar se tornar um plebeu livre. Esta era a sua política. Zhao era um otaku, ele não tinha habilidades extraordinárias de gerenciamento. No entanto, ele era um ávido leitor, embora lesse principalmente romances leves. Mas você não podia negar que poderia aprender algo útil com esses livros. Tudo o que Zhao sabia vinha da escola e da leitura de romances leves. Embora as coisas nesses romances leves possam não ser necessariamente verdadeiras, esses livros foram escritos por pessoas de todas as esferas da vida. Essas pessoas colocaram tudo o que sabiam nesses romances, então vale a pena lê-los. Zhao gostava desses tipos de livros, ele havia aprendido muitas coisas úteis com eles. Para um estranho, o que Zhao estava experimentando pode parecer algo saído de um romance de fantasia, mas aqui era muito mais real. Zhao foi claro sobre o fato de que se ele morresse aqui, ele estaria realmente morto. Isso não era um jogo ou um sonho. Esta era a vida real. Todos usariam tudo o que aprenderam e aplicariam em suas vidas, e Zhao não foi exceção. Embora não soubesse se o que aprendia estava correto, ele sempre tentava continuar aprendendo, e só assim as pessoas amadureceriam, certo? Viver em outro mundo. Capítulo 43. Atualizar. Depois que tudo terminou, Meirin ensinou os escravos a ler por um tempo, depois fizeram arranjos para dormir. A temperatura no espaço era muito apropriada. Nem muito frio, nem muito quente. Estendendo os cobertores, os escravos tiveram uma boa noite de sono. À meia-noite, um tom soou, acordando Zhao. Os rabanetes amadureceram e ele teve que colhê-los. Zhao originalmente queria plantar as sementes comuns, mas estava com muito sono, então decidiu plantar apenas outro lote de rabanetes. Caso contrário, se as sementes fizessem com que a fazenda espacial subisse de nível, ele teria que fazer muito mais coisas e, portanto, não conseguiria dormir. Na manhã seguinte, o milho estava quase para amadurecer. Zhao ouviu o movimento do lado de fora, então se levantou. Ele saiu e viu que os escravos já estavam acordados, cozinhando para si mesmos sob o olhar atento de Meirin. Ao ver Zhao acordado, Meirin imediatamente pegou uma bacia de água para ele. Depois que Zhao apareceu, ele vasculhou a fazenda para ver se havia alguma mudança, não encontrando nada de especial. Mas quando ele olhou para o lugar onde os escravos estavam cozinhando, de repente sentiu que algo estava errado. Era muito limpo. O lixo que eles fizeram ontem se foi. Hoje, não havia nada, o que não parecia certo. Mesmo que os escravos recolhessem o lixo, era impossível deixá-lo tão limpo. Movendo-se para o lado de Mei, Zhao perguntou: Meg, a vovó Meirin já disse para aqueles escravos limparem? Meg ficou surpresa com as perguntas de Zhao, mas balançou a cabeça. Não, vovó ainda não disse a eles para trabalhar esta manhã. Zhao assentiu. Em seu coração, ele fez um palpite. Ele se virou e foi para o celeiro. Meg sabia que ao lado do celeiro ficava o banheiro, então ela pensou que Zhao ia cagar. Mas Meg estava errada. Zhao só queria ver o banheiro para confirmar seu palpite. Quando ele entrou no banheiro, ele sabia que o seu palpite estava correto. Parecia que o espaço renovava seu ambiente uma vez por dia. Todas as coisas inúteis foram removidas e o espaço foi restaurado à sua aparência original. No entanto, os quartos que ele construiu não desapareceram, provavelmente porque as coisas úteis não foram eliminadas pelo espaço. Vendo isso, Zhao não pôde deixar de se sentir aliviado por haver uma maneira de lidar com o problema do lixo em seu espaço. Era uma dor de cabeça para ele, e ele não esperava que o espaço realmente resolvesse por conta própria. Isso era muito conveniente. Zhao voltou para a cabana onde Meg estava esperando por ele. Olhando para Zhao, Meg não pôde deixar de corar. Zhao queria perguntar por que ela estava corando, mas ele não sabia como perguntar, porque afinal ele tinha acabado de sair do banheiro. Meirin estava orientando os escravos a cozinhar, mas agora que Zhao estava acordado, ela naturalmente entrou na cabana para preparar o café da manhã para ele. Zhao queria ver o que estava acontecendo fora do espaço, então ele também entrou na cabana,
mas se sentou na cama e abriu a tela para olhar. Neste caso, ele estava verificando o mapa tridimensional. A situação externa parecia estar melhorando. Dentro do raio de 100 metros, havia apenas algumas bestas espirituais. Para surpresa de Zhao, havia menos de 10 pontos verdes dentro do alcance. 3 deles eram esqueletos humanoides, enquanto o resto era mais em forma de besta. Embora ele não entendesse por que havia tão poucas bestas espirituais mortas vivas, Zhao não estava preocupado com isso. Enquanto ainda houvesse feras espirituais do lado de fora, não era seguro sair. Desligando a tela, Zhao olhou para a cozinha e viu Meirin fazendo o café da manhã. Ela estava se preparando para fazer panquecas para ele. Para ser honesto, todas as manhãs ele pegava pão com sua refeição, então ele realmente não estava acostumado com isso. Meirin viu Zhao ao lado dela e disse: "Você está com fome, mestre? Fique tranquilo, logo estará pronto." Vovó Meirin, embora isso pareça delicioso, que tal amanhã de manhã, podemos comer um pouco de arroz? Você não precisa mais se preocupar em fazer esta torta de panqueca. Meirin ficou surpresa. Arroz é comida para os escravos. Como posso fazer o mestre comê-lo? Zhao ficou em silêncio. Das memórias de Adam, ele não conseguia se lembrar de nenhuma menção à nobreza comendo arroz. Balançando a cabeça, ele disse: "Vovó Meirin, você sabe que temos que ficar neste espaço por mais alguns dias. Este lugar não é o mesmo que o castelo. Não há como fazer pão aqui, então não há razão para não comer arroz todos os dias, certo? Você viu ontem, não viu? O arroz tem um gosto muito bom." Meirin não disse nada. Ontem, ela pôde ver que o arroz parecia realmente bom. Para falar a verdade, ela também queria dar um gostinho. Ela também pensou em como esse espaço era diferente do lado de fora. No castelo, a cozinha tinha um forno de pedra, para que ela pudesse fazer pão ou sobremesas, mas aqui ela só podia fazer panquecas com a máquina de panquecas elétrica. Seria preocupante se eles apenas comessem panquecas todos os dias, então ela finalmente acenou com a cabeça. "Bem, vamos fazer o que você diz, mestre." Zhao não pôde deixar de aplaudir alto. Embora respeitasse a massa, preferia comer arroz. Em particular, o arroz de ontem, que estava muito bom. Depois do café da manhã, Meirin ensinou os escravos a ler. Zhao também disse a Meirin que eles não precisavam limpar o lixo e, em vez disso, apenas movê-lo para um lado. Meirin não entendeu o que Zhao quis dizer, mas fez o que ele disse porque acreditava nele. Ela acreditava em Zhao porque ele havia usado o espaço para salvar todos eles, e também porque quanto mais tempo ela ficava no espaço, mais isso a afetava. Quando Bloquead e Roquead entraram no espaço, isso mudou seus corações, da mesma forma que afetou Meirin. No início, a mudança não foi tão forte para ela devido ao fato de ela ser uma maga com muita força espiritual, então qualquer coisa que afetasse completamente outras pessoas teria apenas um pequeno efeito nela. Mas depois de ficar no espaço por muito tempo, ela foi transformada por ele. Foi por isso que ela não refutou as palavras de Zhao. Ou seja, ela nunca havia refutado as palavras de Zhao antes, exceto quando ele queria fazer algo perigoso. Se alguma coisa que ele fizesse fosse prejudicial a si mesmo, ela o impediria. O espaço pode tê-los mudado, mas não afetou sua inteligência. Pelo contrário, tornou-os mais inteligentes. Quanto aos escravos, eles eram leais ao clã Buda porque eram escravos do clã. Mas desde que entraram neste espaço, juraram fidelidade a Zhao. Zhao não sentiu nenhuma mudança do espaço. Ninguém realmente sentiu. Isso porque não estava mudando apenas uma pessoa. Todo mundo estava mudando ao mesmo tempo, então ninguém percebeu. Pouco antes do meio-dia, os rabanetes amadureceram. Depois que Zhao colheu os rabanetes, ele tirou algumas sementes do celeiro. Essas sementes foram divididas em vários tipos. As sementes mais comuns vieram da fruta que tinha um teor de óleo muito alto. Gren havia comprado essas sementes porque podiam ser cultivadas em solo pobre. Não só isso, também teve uma longa vida útil, durando centenas de anos. Além disso, desde o plantio das sementes até o cultivo da fruta, levaria apenas 2 anos. Gren pensou que essas sementes de frutas seriam necessárias para o desenvolvimento futuro do clã Buda, então comprou muitas delas. Embora o preço do petróleo fosse barato, ainda era uma necessidade para o povo do continente. A ideia de Gren era que uma vez que eles plantassem essas sementes de frutas,
2 anos depois, eles seriam capazes de colher muitas frutas e processá-las para fazer óleo. Vender este óleo seria capaz de dar ao clã Buda uma renda estável. As sementes restantes que ele havia comprado eram apenas algumas sementes comuns de vegetais e sementes de campo. As sementes de vegetais mágicos tinham requisitos de solo muito ricos, por isso era impossível cultivá-las na montanha. Foi por isso que ele só comprou sementes comuns de vegetais. Quanto às sementes do campo que Gren havia comprado, elas eram usadas para cultivar uma plantação chamada alfafa, que era uma erva que crescia anualmente. Pode ser cultivada como pasto para alimentar bestas espirituais herbívoras de baixo nível. Mas o que era mais importante nessa cultura eram seus efeitos fertilizantes. Quando você colhe, você corta o topo da planta, deixando as raízes no solo. Essas raízes melhorariam lentamente a terra, tornando o solo mais fértil. Pode-se dizer que antes de vir para o Deserto Negro, Gren havia pensado em muitas coisas para tentar ajudar o clã Buda a sobreviver. Sementes de frutas para fazer óleo que poderia pagar as despesas básicas de vida e sementes de alfafa que poderiam fertilizar o solo na montanha. E uma vez que a terra se tornasse mais fértil, eles poderiam plantar outras coisas, aumentando ainda mais sua renda. Claro, Gren não sabia sobre a trapaça da fazenda de Zhao. Viver em outro mundo. Capítulo 44. Subir de nível. Descoberta de sementes de hortaliças. Identificação do nível. Negativo. Sem mérito. Não extraia. Descoberta de sementes de hortaliças. Identificação do nível. Negativo. Sem mérito. Não extraia. Descoberta de sementes de hortaliças. Identificação do nível. Negativo. Sem mérito. Não extraia. Descoberta da semente do campo. Identificação do nível, 0. Semelhante às sementes de feno espacial. Não extraia. Retenção de sementes. Descoberta de sementes de frutas. Identificação do nível, 4. Extraindo semente. Extração concluída. A semente foi digitalizada no espaço. A semente agora pode ser comprada na loja. No momento em que Zhao tirou as sementes, um monte de tons soou. Com exceção das sementes de alfafa e sementes de frutas, as outras sementes desapareceram. Este espaço é realmente arrogante, disse ele. Se não tiver um nível alto o suficiente, seria retirado de vista. Felizmente, o resto foi bom o suficiente. Todos os outros não entendiam o que a série de tons significava, nem sabiam o que era identificação ou extração. Tudo o que viam foi que metade das sementes havia desaparecido. Assim que Zhao terminou, a voz ecoou novamente. O nível da fazenda espacial subiu para 5. Você será recompensado com um saco de sementes de berinjela, que pode ocupar 2 acres. Cultivar novas terras requer que você esteja no nível 5.100 moedas de ouro. Você atingiu o requisito. Você deseja cultivar 2 acres de terra. Quando Zhao ouviu a voz, não pôde deixar de se sentir aliviado. Ele finalmente confirmou que a melhor maneira de aumentar o nível de sua fazenda espacial era levar as coisas para o espaço. Caso contrário, sua velocidade de aumento de nível teria sido muito lenta. Ele imediatamente disse: cultive a terra. No momento em que ele disse essas palavras, uma luz branca brilhou ao lado do campo de milho, e então 2 novos acres de terra fértil apareceram. Compreendendo que o espaço continuaria a acrescentar terrenos férteis, Zhao se perguntou sobre os outros lugares, como o terreno de fundo do jogo. Ele se perguntou se algum dia seria capaz de cultivar coisas em segundo plano. Ah, isso seria bom. A voz ecoou: seu nível não é alto o suficiente. Cultivar a terra de fundo requer que você esteja no nível 30. Zhao congelou por um momento. Ele realmente seria capaz de usar a terra de fundo se atingisse esse nível. Se ele pudesse, então seria ótimo. Merin foi para o lado de Zhao. Mestre, agora que você cultivou uma nova terra, o que você vai plantar? Zhao olhou para os 2 acres de terra, bem como seu muro original de terra agrícola onde ele tinha acabado de colher os rabanetes. Vovó Merin, vou plantar milho naqueles 2 hectares de terra. Quanto ao resto, que tal eu plantar algumas sementes de frutas? O que você acha? Merin hesitou em responder enquanto olhava para o muro de terra. Ela sabia que era onde ele cultivava os rabanetes mágicos, então ficou surpresa quando ele disse que não planejava continuar plantando rabanetes lá. Zhao viu a hesitação de Merin e sorriu. Agora eu já tenho 240.000 cati de rabanetes.
Mesmo que eles sejam bons vendedores, se eu vender muito, pode diminuir o preço dos rabanetes. Mas o óleo dessa fruta não é o mesmo. Esse óleo é uma necessidade para todos no continente. Mesmo se eu vender 1 milhão de maldosos, não causará muito impacto no mercado. Depois de ouvir o que Esau disse, Merim concordou. Ok, mestre. Vá em frente e plante um pomar de frutas. Esau assentiu. Plante um mu de sementes de frutas. No momento em que sua voz desapareceu, a pequena pá e o balde imediatamente começaram a trabalhar até que as sementes estivessem seguras no solo. Esau fez um cálculo e parecia que só conseguiria plantar 300 árvores. Depois que as sementes das frutas foram plantadas, Esau colocou o restante das sementes de volta no celeiro espacial. A partir de agora, ele não iria plantar mais sementes de milho ainda. Ele decidiu esperar até que o milho amadurecesse. Dessa forma, ele poderia plantar as sementes de milho em todos os 4 acres ao mesmo tempo e depois colhê-las juntos. Todos ficaram surpresos com o desempenho de Esau. Um espaço tão grande estava ouvindo cada palavra de Esau. Foi como um milagre. A multidão olhou para ele em adoração, e até Merim tinha o mesmo olhar em seus olhos. Tudo o que aconteceu no espaço foi incrível demais. Sem falar nos escravos, mesmo Merim nunca tinha ouvido falar de algo assim. Eles ficaram surpresos que tal coisa existisse neste mundo. Vendo os olhos de todos sobre ele, Esau se sentiu um pouco envergonhado. Embora ele fosse agora o senhor do clã Buda, em sua vida passada, ele era um otaku. Então, por natureza, ele se sentia tímido com todos que o observavam. Esau disse rapidamente, vovó Merim, vou voltar para a cabana para verificar a situação lá fora. Ele entrou na cabana e fechou a porta. Olhando para a volta de Esau, Merim e Meg não puderam deixar de rir. Eles entenderam que ele estava se sentindo tímido. Isso os surpreendeu porque eles conheciam o Adam de antes, e Adam não era uma pessoa tímida. Mas Adam e Esau eram completamente diferentes. Anteriormente, Esau tinha pouco contato com as pessoas, então ele era muito tímido. Vê-lo agir assim foi muito engraçado para Merim e Meg. Quando Esau entrou na cabana, respirou fundo algumas vezes para se acalmar, depois amaldiçoou os dois. Ele então abriu a tela e olhou para o castelo, tentando encontrar qualquer besta espiritual. Ele poderia fazer isso enquanto estava deitado na cama. Operar o espaço era realmente muito fácil. Havia muitas coisas que ele não sabia fazer, fosse arar ou apenas cultivar em geral, mas ele só precisava pensar, e o espaço o ajudaria. Embora isso fosse bastante conveniente, ainda o fazia se sentir muito entediado. Do lado de fora da cabana, ele podia ouvir Merim ensinando os escravos a ler. O som acalmou seu coração. Ele se sentiu como se estivesse no poema, Lo Ximing, sobre como um nobre estava vivendo em uma casa pobre. Esau de repente sentiu vontade de ler, então puxou um livro variado do celeiro. Demorou 2 horas até o milho amadurecer. Esau saiu para colher o milho, depois plantou algumas sementes de milho nos 4 acres de terra. Depois que ele terminou, ele voltou para sua cabana e continuou a ler. Esau sabia que, ao contrário das outras culturas, os frutos oleaginosos não cresceriam tão rápido. Afinal, no mundo exterior, seriam necessários 2 anos para amadurecer completamente. Agora que a semente foi digitalizada, ele estimou que deve levar cerca de 3 a 4 dias. Com certeza, nos próximos 2 dias, embora o milho já tivesse amadurecido, as sementes das frutas começaram a brotar. Nesses 2 dias, Esau estava prestando atenção à situação no castelo. Até agora ele não viu uma sombra de uma besta espiritual morta-viva, mas ele ainda não deixou Merim sair para explorar ainda. Ele estava com medo de que as bestas espirituais ainda estivessem por perto, um pouco além de seu alcance. Se eles encontrassem Merim, embora ela não estivesse necessariamente em perigo, ainda havia um risco. Ainda assim, eles não poderiam ficar neste espaço para sempre. Afinal, o castelo era a casa deles. Eles tinham que sair mais cedo ou mais tarde. Esses dias, Esau descobriu que os escravos não estavam de bom humor. Embora estejam aprendendo a ler e escrever, não estão trabalhando. Tudo o que eles fazem foi comer e melhorar suas habilidades de alfabetização. Eles não estavam acostumados a fazer nenhum trabalho e, por algum motivo, isso os fez sentir pena de Esau. Todos os dias comiam arroz perfumado com sopa como refeição, o que para os escravos parecia o paraíso. Embora isso os tornasse gratos a Esau,
também os fazia sentir que estavam fazendo algo errado com ele. Mas Zhao não percebeu isso. Ele não tem feito nada além de ler. Era Meirin quem os ensinava. Somente depois que os 2 dias se passaram, Zhao finalmente percebeu que o humor dos escravos parecia muito baixo. Meirin não sabia por quê, então ela não teve escolha a não ser deixar Daisy perguntar a eles por que eles eram mais abertos com ela. Durante o jantar, Daisy perguntou-lhes o que havia de errado. Quando ela contou a Meirin, e quando Zhao soube disso, ficou pasmo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.